melhores programas, eles vão ter para receber estrangeiros, muitos recebem estrangeiros. Mas, como é natural, os americanos acabam tendo prioridade, porque, enfim, é o país deles. Olá, mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 81. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E antes de apresentar o nosso convidado da semana, eu queria convidar você que está assistindo a gente pelo YouTube para se inscrever no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo. E se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, curte o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá 5 estrelas no conteúdo e compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Dito isso, Ana, quem que é o nosso convidado da semana? Hoje a gente está com o Matheus Simonato. E o Matheus é o quê nessa vida? O Matheus é um médico formado pela Escola Paulista de Medicina, foi onde a gente se conheceu. E ele emigrou, ele está nos Estados Unidos, então ele vai contar um pouco pra gente sobre como é esse processo. É uma coisa que gera muita curiosidade, muitas perguntas. Então, o Matheus vai contar um pouquinho pra gente. Matheus, seja muito bem-vindo ao Médico de Quê? Muito obrigado. Acho que se conheceu não foi exatamente a palavra. Você foi minha professora de neuroanatomia. Foi assim que a gente se conheceu, né? É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Imagina. Não, é que assim você entrega a minha idade, entendeu? Eu quero parecer mais jovem. Ela quer dizer que vocês eram contemporâneos, foram colegas na graduação. Vamos ver, foi 2000, eu tava no terceiro ano, eu tinha voltado do Canadá, então foi 2015, então faz 10 anos. Eu já tinha terminado a residência, porque eu terminei em janeiro de 14, tava indo entregando a idade. Você foi nossa professora, exatamente. Antes da gente chegar aí onde você tá agora, Matheus, conta pra gente quem que é o Matheus, da onde que você veio, como foi que você escolheu fazer medicina e depois aí onde que você trilhou esse caminho. Meu nome é Matheus, eu nasci em São Paulo. Eu morava na Zona Sul de São Paulo. Eu cresci entre dois lugares. Eu nasci em São Paulo, mas até em 2000 a gente mudou para Fortaleza, onde eu vivi 4 anos em Fortaleza. Entre 2000 e 2004. Em 2004 a gente voltou para São Paulo. Meu pai trabalhava numa multinacional, ele foi transferido para Fortaleza, depois foi transferido de volta e a gente ficou o resto do tempo em São Paulo. Em relação a fazer medicina, eu não tenho nenhum familiar médico. Eu nunca tive intenção de fazer medicina quando eu era criança. Eu ia fazer engenharia. Eu sempre quis fazer engenharia, então quando eu prestei vestibular, que foi no ano de 2011, eu prestei para a Escola Politécnica, fazer engenharia mecânica. E eu decidi, como eu estava muito, né, eu levei muito a sério essa coisa do vestibular. Eu queria fazer o mínimo de cursinho possível que eu pudesse. Então eu decidi, enfim, eu estudei muito e aí eu decidi que eu ia fazer a prova da Escola Paulista, que ela ficava, acho que eu não lembro mais exatamente quanto era, mas era uma coisa assim, a FUVEST, a primeira fase é em novembro e em janeiro a segunda fase. E eu acho que a prova da escola era em dezembro. Então era uma forma de continuar assim, motivado para estudar e continuar me mantendo ativo, tá, nos livros e tal. E aí eu acabei passando e meu pai falou para mim, eu tinha que escolher entre a Poli e a escola. E ele falou pra mim, olha, você passou, então dá de graça, vai lá, faz 1 ano, se eu não gostar, você presta de novo, vai fazer engenharia. E aí eu acabei ficando, eu gostei muito e me dei bem, assim, conheci muita gente. E, assim, uma coisa que eu posso adicionar é que, na verdade, talvez eu não tinha essa intenção de fazer medicina, mas em 2009... o meu pai teve uma dissecção de aorta. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, ele teve uma dissecção de aorta tipo B, e ele tinha um outro aneurisma renal. E aí foi uma coisa muito dramática, assim. Ele logo, eu lembro, assim, tinha ido para a escola, mas ele acordou com muita dor. Eu acordei de manhã, ele não estava lá.
E aí minha mãe falou, não, ele foi pro hospital, a gente não sabe o que é, ele tava com muita dor. E aí foi aquela coisa, assim, a gente tinha uma amiga nossa muito importante pra gente, que era a Cris, ela é pneumologista. E aí eu lembro dela ter sentado comigo, assim, depois ela me buscou no colégio, porque minha mãe foi pro hospital. E aí ela me buscou no colégio, ela falou, seu pai tem uma coisa muito grave, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E, enfim, ele, graças a Deus, na época, como eu falei pra vocês, ele trabalhava numa empresa muito boa, ele tinha um convênio muito bom, e ele acabou indo pro Einstein, e eles, enfim, diagnosticaram ele muito rápido, ele foi à noite, eles fizeram a tomografia, diagnosticaram, já acho que logo de manhã já levaram ele fizeram endovascular, né, ele não teve que fazer aberta, e isso foi em 2009, então faz 17 anos, vai fazer 16 anos. Foi na data de aniversário dele, assim, foi 21 de abril. 19 de abril. Então vai fazer 17 anos desse procedimento, então tem um resultado muito durável aí. E ele tá bem, tá vivo até hoje. Então, assim, isso eu acho que talvez na época eu não tinha essa noção, mas depois que eu entrei, aí talvez isso pegou um pouco mais e eu acabei indo para a área cardiovascular. Então acho que é mais ou menos isso como começou, e a gente pode, enfim, dependendo do que vocês querem saber, ir falando mais. Mas eu acabei, logo que eu entrei, eu já comecei a ter um interesse na área cardíaca, eu entrei na liga de cirurgia cardíaca da escola. Eu cheguei a ser presidente da liga, não fui um presidente muito bom, mas eu fui presidente da liga. Por que você acha que você não foi muito bom? Não foi. Deve ter sido ótimo. Não foi, realmente não foi. Mas assim, eu tinha esse interesse, né? E é difícil de dizer que não tinha uma relação com o histórico do seu pai, né? Porque você entrar... Não, é impossível. É impossível, claro, tinha tudo a ver, né? Mas não sei se era uma coisa subconsciente, assim. Sim. Teve gente que hoje já se formou, que estudou comigo no cursinho, que tinha essa coisa. Uma amiga minha que já se formou, é ginecologista e tal, e estudou comigo. Eu lembro que ela tinha essa coisa que ela queria muito, tal, de ser médica. Para mim não era uma coisa assim, mas talvez na época, inclusive se formou na escola, mas na época não para mim acho que não tinha ficado claro isso. E aí foi uma coisa que foi naturalmente se desenvolvendo. Assim, eu não sei se eu tivesse feito engenharia, talvez poderia ter me dado bem também, mas foi uma coisa bem natural, assim. E conta um pouquinho, como foi a graduação? Você chegou a comentar aí que você tinha voltado do Canadá quando estava no terceiro ano. Como Isso. foram essas experiências internacionais aí durante a graduação? Minha graduação foi uma experiência maravilhosa. Assim, eu fui muito feliz na minha graduação. Foi muito bom. Eu entrei... então, abri, assim, eu caí de turma 2 vezes. Eu entrei com 80, é legal que o episódio é 81, porque eu me considero, assim, primariamente da turma 81, porque foi com quem eu mais fiquei. Mas eu cheguei a me formar com a turma 82. Então, eu caí 2 vezes de turma. E a primeira vez que eu caí, então, for dar um apanhado em geral, como eu disse para vocês, eu tinha interesse nessa coisa da área cardíaca e da cirurgia cardíaca, e eu conheci 2 pessoas que vocês com certeza... Bom, você, Ana, com certeza conhece, o Dr. Honório. O Dr. Enio, primeiro, né? Eu fui atrás do Dr. Enio, porque ele era professor titular na época. Na época, a escola só tinha um professor. Acho que mudou essa regra. Mas só tinha, tipo, um professor titular, e era só o Dr. Enio. E eu não entendi mudou, mas faz pouco tempo. Acho que faz uns 2 anos que mudou essa regra. Pode ser. E aí ele era o professor titular, eu fui conversar com ele, porque na época tava tendo, já era aventado essa coisa do Ciência Sem Fronteiras, né? Então teve esse período, já parece 12 anos isso, mas quem lembra, no governo Dilma, foi criada essa bolsa de estudos que eles mandaram um número muito grande de pessoas foi graduação e pós-graduação, mas era um número muito substancial de pessoas na graduação que eles mandaram para fora. Que acho que era uma coisa meio inspirada no Erasmus, assim, na Europa. E aí eles mandaram
esse povo todo. E eu tinha, assim, eu sempre tive essa coisa, eu gostava muito de interesse, assim, pelo que vinha de fora, não sei porquê. Mas acho que é uma curiosidade natural e eu gostava muito. Eu queria ter essa experiência de morar fora do país. Então, tinha essa oportunidade. E aí, eu lembro que no começo, no meu primeiro ano, você tinha alguns pontos que você tinha que ganhar para você poder participar do Ciências Sem Fronteiras. E aí teve uma prova que chamava Jovens Talentos para a Ciência. Era uma coisa da CAPES, eu não sei se existe isso ainda, mas era uma coisa da CAPES que você ganhava era uma pré-PIBIC. Então era uma pré-iniciação científica, você fazia uma prova, estilo Enem, e aí você ganhava pontos para contavam para o currículo do Ciências Sem Fronteiras, se você tivesse feito isso. Então juntou o útil ao agradável, você ganhava uma bolsa, acho que R$300 na época. E aí você tinha que achar um mentor lá, alguém no primeiro ano. Então você acabou de começar e você já te procurava um mentor. E aí eu fui atrás do Dr. Enio e ele me falou, vai conversar com o Dr. Honório. E aí eu fui conversar com o Dr. Honório e assim, a gente tem uma relação muito especial, assim, ele para mim foi um pai na medicina para mim, assim. E ele foi meu padrinho de casamento, assim, uma coisa que virou, que cresceu muito, assim. E ele comecei, ele estava trazendo, ele já era ele era especialista no Brasil, assim, em aorta. O Brasil e a América Latina é muito reconhecido em termos de aorta. E aí ele me levou, assim, eu falei, eu quero aprender. E aí o que eu fazia, assim, é que ele tinha um consultório privado ali acho que é Borges Lagoa. E aí eu ia, ele atendia, tipo, terças e quartas, era um negócio assim. Então eu lembro que não posso falar isso, mas eu pulava, não ia na aula, ou alguém, enfim. E aí eu ia pro consultório dele. Eu ficava lá a tarde toda, então ele via os pós-operatórios dele, eu via junto com ele, aprendi a medir pressão, essas coisas assim. Ele me mostrava as tomografias, uma coisa assim, quando você tá no primeiro ano, você não tem noção de nada. Então, assim, é uma introdução mesmo. Você talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, mas ali você está formando, sedimentando um interesse em alguma coisa que naturalmente vai se desenvolver. Então, eu fiz isso de ficar no consultório dele, acho que até o quarto ano, foi assim, 3 ou 4 anos. Todo mundo me conhecia, que era a clínica do Dr. Enio. O Dr. Enio faleceu recentemente, mas era a clínica do Dr. Enio. E eu ficava com ele lá a tarde toda. Secretários todos me conheciam, foi muito bom. E aí ele também me introduziu ao Diego Gaia, que também é cirurgião. Acho que o Diego deve ter sido o seu contemporâneo. O Diego é um pouco mais velho do que eu, na verdade. Mas eu achei, quando você quando eu falou que ia falar alguém que eu conheço, eu imaginei que você fosse falar do Gaia, porque é um pouquinho mais velho que eu. Então o Diego, na época, foi 2012, 2013, quando eu entrei, ele estava começando a coisa da válvula transcatéter para o tratamento da estenose aórtica. E já tinham alguns dispositivos norte-americanos, mas tem uma empresa brasileira que é muito famosa, que é a Braille, Dr. Domingo Braille, que é uma das empresas mais famosas do mundo em fabricação de válvulas cardíacas, né? Então, eu não sei quem, às vezes, não sei se as pessoas sabem disso, mas São José, Rio Preto, né? São José do Rio Preto. Eles têm uma fábrica e tem outras fábricas no Brasil, a Labcor também, e eles fabricam válvulas cirúrgicas, porque no Brasil tem muito pericárdio bovino, por motivos óbvios, e existe uma indústria disso muito forte no Brasil. Tem as costureiras deles lá, porque é tudo feito à mão, então é um micro costura. Isso é fabricado no Brasil, e eles têm essa empresa que é a Braille, e eles estavam fazendo o dispositivo transcatéter brasileiro, que é a Inovari. E estavam fazendo os primeiros casos. E aí eu comecei a querer me envolver nisso também, porque isso era muito novo na época. E eu falei, eu quero participar. Então eu lembro que eu fazia o segmento dos pacientes. Então eu ligava os pacientes, aplicava o Case Secure, que é um score de qualidade de vida. Eu ligava e aplicava esse questionário.
fazer esse segmento, assim, ver quem estava vivo, quem tinha falecido, quem tinha sido admitido, etc, etc. E aí, fui fazendo essas coisas e eu decidi, não, eu quero passar um tempo fora. E aí eu apliquei pro Ciência Sem Fronteiras, e na época muita gente foi. O Isaac foi antes de mim, você conhece o Isaac? E na época, assim, tinham algumas particularidades. E assim, se vocês querem me interromper alguma coisa, me interrompam. Mas, basicamente, você tinha que aplicar ou para qualquer país, né? Teve gente que foi para a Europa. Eu não tinha interesse de ir para a Europa. Você podia escolher o país, não? Você podia escolher. Tá. Era bem legal, assim. Acho que foi, assim, muito, enfim, uma opinião, assim, foi muito mal aproveitado, acho que pela, enfim, falta de interesse dos alunos em geral, acho que porque foi uma experiência para mim, assim, absolutamente incrível, mudou minha vida. Mas acho que muita gente não aproveitou, não tinha maturidade para aproveitar da forma mais correta. Enfim, eu decidi que eu queria aplicar para a América do Norte. Quando você aplicava para os Estados Unidos, especificamente, era meio aleatório para onde eles te mandavam. Ah, tá. Então, eles podiam te mandar para... Um amigo meu, por exemplo, foi para Penn University, mas eles poderiam te mandar também para um lugar pequeno que você não... não tinha um critério onde eles iam te mandar, assim, você não sabia. Não tinha uma classificação, você chegava um nome. No Canadá era diferente. No Canadá você podia escolher, ou não, se não escolher, você poderia dizer, eu quero, esses 3 lugares são os lugares que eu tenho mais interesse. E eu senti que isso eu ia ter uma chance de sucesso maior, porque enfim, o Canadá, América do Norte, muito, muito próximo dos Estados Unidos. O sistema é relativamente, em algumas formas, integrado ao sistema americano. E eu decidi que, assim, eu acho que eu teria um pouco mais de controle para onde eu ia parar. Porque, assim, se você fosse selecionado para um lugar e você não quisesse ir, você tinha que ir, não tinha muita escolha. Então, eu lembro que no Canadá você podia... Eu fiz uma seleção de 3 universidades, que é a University of Toronto, a McGill, que é em Montreal, e a University of British Columbia, que são as 3 principais universidades do Canadá. E todas as 3 têm programas médicos muito bem estabelecidos. Assim, por uma coisa que a gente não tem como dizer ou como explicar, eu fui escolhido para ir para a University of British Columbia, que é em Vancouver, no oeste do Canadá, uma coisa assim divina mesmo. Eu fui para lá e, assim, eu cheguei lá, eu não sabia ainda, mas eu fui procurar a oportunidade de pesquisa e eu descobri que lá o maior especialista em válvula transcatéter no Canadá era da UBC. Eu não sabia disso antes, eu descobri depois de já ter sido aceito, já estar lá, na verdade, já descobri, esse cara aqui, o Dr. John Webb, ele foi quem desenvolveu o acesso transfemoral, foi o primeiro a fazer, e alguns dos primeiros casos também foram feitos lá. Que, por coincidência, também é uma coisa muito interessante, o hospital chama St. Paul's Hospital, Hospital São Paulo. Olha. Então, também é outra coisa. Que vou só explicar para quem tá ouvindo e não saiba, é o nome do hospital universitário da Escola Paulista, que é o Hospital São Paulo. Também chama St. Paul's Hospital. Que legal. É uma coisa engraçada, assim. Uma coincidência grande. E você ficou um ano lá? Você ficou um ano em Vancouver? E eu fiquei um ano lá. Um ano em Vancouver. Fiquei um ano em Vancouver. E chegando lá, eu fui atrás desse cara. Queria muito trabalhar com ele. O Ciência Sem Fronteiras, ele era desenvolvido de uma forma que a sua obrigação de pesquisa era no summer, né? Que o sistema norte-americano, ele é diferente, bem diferente do que a gente está acostumado em termos dos semestres. Eles são muito mais curtos do que o que a gente tem no Brasil. Então, no Brasil, você fica... Pelo menos é isso que eu lembro. Não sei se eu estou falando bobagem, mas o que eu lembro você fica quase 5 meses em cada semestre. Tem um mês de férias, um negócio assim. Isso. É pouco tempo de férias. E lá você fica... O summer, eles são 4 meses. Então você estuda 4 meses, tem 4 meses de férias e depois volta 4 meses de novo. Então você fica muito menos tempo em aula. E aí no summer o pessoal vai ou trabalhar ou volta para casa ou
no nosso caso, o nosso contrato dizia que a gente tinha que participar em pesquisa. Então, só que eu decidi que como, assim, 1 ano não é muito tempo, né? Então, eu achei que em 4 meses, como eu já tinha alguma experiência no Brasil, eu senti que não, 4 meses acho que não vai ser suficiente. Então, eu comecei a procurar logo que eu cheguei, procurar alguma coisa para fazer. E, assim, a nossa obrigação no Ciência Sem Fronteiras era uma coisa muito leve, era muito tranquila. Você não podia fazer curso de medicina, porque medicina na América do Norte é uma pós-graduação, né? Então você já tem que ter formado na universidade, então você não podia fazer cursos de medicina. Os cursos que eles me colocaram lá eram uma coisa que chama kinesiology, que é um negócio que eu não sei se existe exatamente no Brasil, é como se fosse uma fisioterapia focado em esporte. E eles me colocaram em cursos biológicos lá. Então, curso de biomecânica, curso de fisiologia, umas coisas assim muito... Se eu tivesse ido só para fazer isso, teria sido um desperdício de dinheiro e de tempo. Sim. Na verdade, eu acho que no Brasil não existe esse curso, mas isso faz parte da graduação de fisioterapia. É a parte da cinesiologia. Uma coisa, era bem fisioterapia. Era um pessoal era bem focado em esporte, então grande parte dos alunos eram atletas. Assim, foi muito estranho, porque eu entrei eu não sabia também, se eu descobri quando eu cheguei. O ano letivo norte-americano começa em setembro. Ele não começa em janeiro. E o nosso começa em janeiro. Então eu cheguei em janeiro, então eu já cheguei no meio do semestre. Então, tipo, eu não conhecia ninguém, eu não falava com praticamente ninguém, eu não sabia direito o que eu estava fazendo ali, mas eu fazia as aulas e aí eu fui fazer outra coisa. Porque tinha muito tempo livre. Eu tinha aula, acho que 3 vezes por semana. E era muito fácil, assim, era uma coisa muito tranquila. Então, eu fui atrás desse cara, que é o Dr. Webb. Um cara muito ocupado, não tinha tempo. E ele não me respondeu. Teve um dia que eu fui atrás dele. Eu queria basicamente abordar ele no corredor, assim, com o meu currículo. Deixa eu fazer alguma coisa. Eu fiz isso. Eu lembro que eu fiquei... Tipo, um dia ele me respondeu, aí eu fiquei lá 4 horas, sem sacanagem nenhuma. Eu fiquei 4 horas esperando ele. E aí ele não pôde me ver. Mas acho que isso talvez tenha aberto um pouco mais dando um pouco de abertura para ele, porque ele ficou sabendo que eu fiquei lá esperando. E aí, simultaneamente, o Diego conversou com uma pessoa que também virou um amigo muito especial, que é o Danny DeVere, que é um israelense, que ele estava fazendo, na época, hoje em dia existe residência ou fellowship em cardiopatia estrutural, mas na época não existia. Era uma coisa muito nova. E o Danny estava fazendo esse treinamento dele no Canadá. Ele tinha feito hemodinâmica nos Estados Unidos, em Washington, e aí ele foi para o Canadá para fazer esse treinamento específico em válvula transcatéter, que era uma coisa muito nova, né? Assim, ninguém fazia isso. Então ele fez para voltar para Israel. E ele também era um cara muito envolvido com pesquisa, a cabeça muito boa para pesquisa clínica. E ele tinha um registro de casos de uma variação específica do TAV. E aí eu trabalhei o ano inteiro com ele, trabalhava muito, foi a primeira vez que eu fui em congresso internacional, apresentei a Abstract em 2014, foi assim, uma experiência única, porque ele nunca tinha feito nada disso. Eu tinha apresentado coisa no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca, eu acho antes, mas não tinha tido essa experiência, então foi uma coisa, assim, foi incrível. E aí eu voltei pro Brasil, por isso que eu falei que eu caí de turma. Eu estava na turma 80 quando eu entrei, caí para a turma 81, que é onde eu também fiz muitos amigos. Tenho muitos amigos na turma 80, mas eu fiz muitos amigos também na turma 81. E aí eu voltei pro 3º ano, e foi aí que você me conheceu, né? Sim. Então, isso tudo já tinha acontecido. O Major era nosso professor de anatomia. Enfim, quando eu voltei, eu voltei fazendo pesquisa de maneira remota. Eu coletava os dados, basicamente você pedia para os centros mandarem uma tabela, eu organizava os dados, eu aprendi a fazer análise estatística, eu aprendi a escrever paper, eu aprendi a fazer figura, tudo isso eu aprendi fazendo, basicamente, com o Danny ensinando e dando feedback e aprendendo remotamente, e também trabalhando com o Diego, com o Dr. Honório, fazendo
as coisas na escola. Então, quando você me conheceu, eu já tinha voltado. Então, eu estava no 81, estava fazendo meu 3º ano de medicina. E nessa E aí- época, assim, me corrija se eu estiver errada, você já voltou com a ideia de ir para os Estados Unidos, né? Porque eu me lembro, quando eu porque- conheci você, que você já tinha essa ideia e depois, enfim, depois você vai contar como foi a trajetória, mas você já voltou com essa ideia. Foi exatamente isso. Então, eu voltei com isso. Quando eu estava no final, assim, o Danny me falou, Danny, ele é israelense, mas ele já tinha feito, na verdade, em Israel é muito comum para as pessoas fazerem os steps, porque, inclusive, onde eu trabalho hoje, tem vários fellows que são de Israel e treinam. É muito comum em Israel, você vai para os Estados Unidos, você treina e você volta para Israel. É a coisa mais comum do mundo lá. Ele era mais um do que estava fazendo isso. E aí ele falou, por que você não faz? Vai olhar a prova, faz a prova. E eu já tinha lido sobre a prova quando eu entrei na faculdade. Porque como eu tinha te falado, eu já tinha essa coisa, nossa, eu queria fazer algum treinamento fora, morar fora e tal. Mas assim, no começo eu era muito novo e era muita novidade, como eu te falei, era muita coisa que estava acontecendo. Os primeiros cursos, aprendendo bioquímica e tal. Então, acho que eu não tinha o bandwidth na cabeça, assim, meio que a maturidade mesmo, para entender o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que estudar, como que eu ia me organizar para fazer isso. Então, na época, não deu certo. Mas quando eu voltei, ele falou, vai estudar. E aí, quando eu cheguei no Brasil, foi 2015, eu comprei o livro, conheci uma outra pessoa, que eu posso falar também, que aconteceu, que eu tô contando todas as pessoas que, na verdade, se eu for resumir com alguma coisa, foi assim, conheci muita gente ao longo do tempo, que foi me direcionando e falando, faz isso, faz aquilo. E aí, enfim, minha mãe fala assim, quem não ouve conselho, ouve coitado, né? Então, eu fui ouvindo muita gente ao longo do tempo e isso foi se desenvolvendo naturalmente também. Então, quando eu voltei, sim, eu voltei já com a vontade de ir para os Estados Unidos e tinha que descobrir como que eu ia fazer para isso acontecer, mas esse já era o objetivo. E para quem, eu vou trazer para a realidade para quem está talvez escutando e não conhece o caminho, obrigatoriamente para você ir ser médico, para fazer o treinamento ou não nos Estados Unidos, você precisa fazer os steps. É isso. E aí são obrigatórios, que são 3... 99% dos casos você precisa fazer os steps. A gente pode falar sobre os detalhes do processo. Fala um pouquinho da prova, assim, porque eu sei que é dividido pelas áreas, tem uma área básica, depois uma parte mais clínica. Isso. Então, assim, tem 1% dos casos que não precisa fazer os steps, mas assim, é para uma pessoa que já é muito sênior, que, por exemplo, tinha um cirurgião cardíaco em São Paulo, como é o nome dele? Não é Bento. Era da BP, que ele fazia cirurgia de Epstein. E ele é o maior especialista de Epstein. Mas é que daí, no caso, o cara vai quase como convidado, né? Assim, Exato. Então, eles abriram um centro de Epstein em Pittsburgh e o centro tem o nome dele. E aí, eu nunca falei com ele sobre isso, mas assim, eu imagino que ele não tenha feito step 1. Então, nesse caso específico, como eu já disse, essa é a exceção. A regra é que você precisa fazer os steps. Então, na minha época era mais difícil. Então, eu vou falar, na minha época era mais difícil. Hoje é mais fácil. Mas, quando eu fiz, você tinha que fazer o Step 1, que é, como você disse, a prova básica. Quando eu fiz o Step 1 era a prova mais importante. E era que a nota contava mais para a seleção da residência médica. Então, assim, na época, o advice que se dava para as pessoas era que essa é a nota mais importante, você tem que estudar o máximo possível para essa prova para tirar uma nota alta, principalmente como estrangeiro. E depois você tinha o Step 2, que na época era dividido em Step 2 CK, que ainda existe. CK é Clinical Knowledge, ou seja, conhecimento clínico. E CS, que é Clinical Skills, que essa prova não existe mais. Eu devo ter sido uma das últimas pessoas a fazer essa prova. Isso eu não sabia. Porque ela não existe mais. Eu fiz essa prova quando eu disse para vocês, eu cheguei aqui em 2020. Eu cheguei em janeiro de 2020. Eu fiz essa prova em fevereiro.
em janeiro de 2020, a gente já estava ouvindo sobre uma gripe estranha que estava rolando na China, mesmo assim. E aí eu devia ser na TV, não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas assim, já estava rolando isso, e eu fui e fiz a prova em Atlanta. Uhum. E aí eu vim para cá, depois a gente vai falar o que eu vim fazer aqui, mas mudei para Nova York. E quando eu mudei para Nova York, por volta de acho que um mês depois, eu já tinha feito a prova, mas por volta de um mês depois, fechou tudo, como você sabe, né? E aí essa prova foi suspensa. Então essa prova ela foi suspensa e ela não voltou mais. Mas então ela foi hoje suspensa ela foi pela pandemia, ela foi suspensa e não voltou, entendi. Pela pandemia ela foi suspensa e aí, enfim, já tinha muita crítica para essa prova, principalmente em relação aos americanos, não em relação aos estrangeiros, mas mais em relação aos americanos. E aí o que aconteceu é que ela foi substituída por uma prova de inglês chamada OAT, que é uma prova australiana, que tem um foco médico nela. E, enfim, não tem mais... o Step 2 CS, eu não vou perder muito tempo falando disso, mas assim, você tinha que ir, era em alguns lugares só, tipo Atlanta, Pittsburgh, acho que na Califórnia tinha um lugar. Eram 3 ou 4 lugares nos Estados Unidos, e todos os estudantes de medicina dos Estados Unidos e do mundo todo tinham que ir para esses lugares para fazer os OSCEs, né? Então, os Clinical Experiences, que você tinha pacientes estandardizados, atores, e aí você entrava na salinha, eram, sei lá, 10 pacientes, aí você tinha que fazer a entrevista, o exame físico, etc. E aí você tinha que dar uma nota, você tinha que escrever uma nota no prontuário, e aí você era avaliado pelo seu inglês, pelo seu clinical skills, pela habilidade de fazer exame físico, etc, etc. Essa foi a prova mais difícil, de longe, foi a pior experiência, mas graças a Deus eu passei, porque ela era muito high stakes, então se você reprovasse, você fica... É a mais difícil de você se corrigir, porque assim, você tá ali, você tá fazendo exame físico, as coisas que você acha que você sabe fazer bem, mas é o mais difícil de corrigir. Se você tem uma reprovação, o seu currículo fica marcado e na residência é um problema, porque você vai ser filtrado em muita coisa. Então, assim, Entendi. eu não podia reprovar em nada, ia ter me afundado ou dificultado muito. Eu conheço gente que reprovou e conseguiu se recuperar, mas assim, é bem difícil. E a terceira, o Clinical Knowledge é parecido com a nossa prova de residência, diferente, claro, mas a ideia é a mesma, é uma prova mais clínica. E aí depois tem o Step 3, que é a última prova, que essa prova é a prova final para a licença que você precisa ter, que é a mais low stakes, assim. Ela é bem parecida com o Step 2, tem uns casos clínicos, você faz ela no primeiro ano de residência. Ou você pode fazer antes, se você quiser, para você ganhar um visto específico. Então na minha época foram 4 provas. Hoje são 4 provas também, mas o OAT é uma prova muito fácil. O Step 1 mudou totalmente também, porque o Step 1 como eu disse para vocês, era a nota mais importante. Hoje em dia o Step 1 não tem mais nota. Ele é pass-fail. Então, ou você passa ou você reprova. Então, a prova que ficou mais parecido com a nossa residência, em que o Step 2CK virou a nota mais importante para a classificação das pessoas. Então, mudou totalmente, assim, porque era uma prova básica, tinha muitas críticas. Eu acho que foi um erro, pessoalmente, ter feito isso, mas, enfim, é como que funciona agora. Então, e você fez esse Step 1, você estava na faculdade ainda, né? Eu estava na faculdade, eu fiz em 2016. Então eu comecei a estudar em 2015, foi quando eu voltei. E aí, em 2016, eu não lembro mais, acho que junho, sei lá, eu fiz a prova, passei. E você fez algum cursinho preparatório? Na sua época tinha isso? Porque hoje eu sei que tem isso no Brasil. Assim, no Brasil hoje tem cursinhos preparatórios, assim, mas eu acho que não tinha na sua época, né? Eu não vou comentar em relação a esses cursinhos, mas assim, na época não tinha isso. Na época que aconteceu foi assim, eu conheci uma pessoa, de novo, o filho do Dr. Medina, o Roberto. Na época ele já tinha, acho que, terminado a residência dele. Ele fez Santa Casa, ele tinha terminado a residência de clínica na USP. E ele, durante a faculdade, ele também teve uma experiência similar à minha, ele ficou um tempo nos Estados Unidos. E aí ele decidiu que ia fazer os steps também. Ele fez durante a faculdade, foi muito bem. E aí ele decidiu que ele não ia fazer residência nos Estados Unidos, que ele ia fazer residência de clínica na USP. Ele fez.
E aí o que aconteceu com ele é que surgiu uma oportunidade que o Einstein patrocinava você passar um ano de clínica, um ano de oncologia ou 1 ou 2 anos, sei lá, no MD Anderson. MD Anderson, Então teve ele um residente nosso que exatamente. fez também, o Schwarzman, o Gustavo. Ele também foi. Então o Roberto fez isso. Enfim, foi ótimo, porque hoje ele é um oncologista respeitado. Mas eu falei pro Dr. Medina que, enfim, eu tinha interesse de fazer isso. Ele me colocou em contato com o filho dele. E aí eu fui visitá-lo, ele recebeu no apartamento dele, ele me mostrou tudo e falou, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. E aí eu fui na internet também, basicamente, o que tinha que fazer, como que você estudava. E aí eu meio que fui criando um plano ali e fazendo meio tentativa e erro, meio que me baseando também na minha preparação para o vestibular, que foi muito baseada em responder questões. Eu não ia muito... quando eu fiz cursinho, eu fiz cursinho à tarde, no ensino médio, e aí eu não ia sempre na aula, era mais baseado em responder questão de vestibular antigo. Assim, basicamente, é muito parecido com o que eu fiz para os STEPs. Então, muito baseado em responder questões. Eu fazia muito flashcards na época. Hoje em dia é uma coisa que já é muito popular, mas naquela época não era. Então, eu usava o Anki. Quem me conhece, meus amigos vão poder testificar que eu usava muito isso. Tipo, fazia 2 horas de Anki por dia, questões e não sei o quê. Enfim, foi muito difícil. Na época era namorada, hoje é minha esposa, pode também dizer como meus pais, como foi difícil. Basicamente eu só estudava, eu era muito, assim, muito, muito louco. Mas deu certo. E aí eu fiz a prova no 3º ano. E isso foi uma coisa que foi muito boa da minha graduação também. Então, assim, eu acho que Ana, eu vou te falar uma coisa. Eu já falei pro Major isso, mas eu vou falar de novo. Todos os cursos tudo que eu tive que usar para os STEPs, eu tive que complementar o que eu tinha aprendido na faculdade de alguma forma. O único curso que eu não tive que complementar, que foi assim, que eu estudei para o curso, foi o que caiu na prova, foi o curso de anatomia, do 3º ano. Muito bom saber. Então, aquele foi o curso mais difícil, enfim, o curso todo mundo. Pelo menos na época era, né? Um dos cursos mais difíceis era o curso do Major. É muito exigente. E foi muito bom, porque assim, eu lembro que a gente às vezes tinha acesso às provas antigas e eu respondi todas essas provas. Eu tenho um documento ainda que deve estar, e tem gente que tem ainda, que eu tenho assim, 100 páginas de questões de anatomia que o Major falava, descreva da pele até o abdômen, cada camada. E assim, eu lembro de Deixa eu tirar uma dúvida de quem não fez faculdade na escola. Eu já acho curioso a pessoa ter anatomia no 3º ano. Era anatomia topográfica, era isso? O que era esse curso no 3º ano? A gente tem, na verdade, assim, hoje mudou um pouco, mas a gente tem 2 vezes anatomia. Continua sendo assim, tá? Só mudou que agora, em vez de ser 1º e 3º, como era na minha época... porque não era no 2º ano, não tinha anatomia, era 1º e 3º. Era 1º e 3º, agora é 1º e 2º. Então, primeiro tem a descritiva, então que é aquela anatomia básica, que, né, você fica descrevendo o nome das coisas e tudo mais. E depois a topográfica, que você obrigatoriamente tem uma visão muito cirúrgica. E, coincidentemente, na verdade, o professor que é o responsável, que é o Major que ele fala, é cirurgião. Então, é uma visão muito cirúrgica. Só porque eu achei curioso, eu queria entender. Cirurgião geral e do trauma, né? Não é qualquer cirurgião. E aí, você foi fazer os STEPs em 2020, foi quando chegou em Nova York, fechou tudo. 2016, Não, calma. Não, você terminou... 2016 é o primeiro. Não, sim, mas eu falando, você terminou o processo em 20, você tava aí, você fez a prova de Clinical Skills. E aí, você fechou tudo e você foi aprovado em algum momento nesse meio do caminho na pandemia da Covid, é isso? Ou não? Para terminar o processo, eu terminei o processo em 2021, porque eu tive o Step 3 eu fiz durante a residência, esse foi o meu último Step. Então, comecei em 2016, terminei em 2021. Então, foram 5 anos de provas, aí, uma prova por ano, quase. Caraca. Eu entrei na residência eu fui aceito na residência em março de 2021. Eu comecei em julho de 2021. Então essa foi quando era a pandemia, né? Inclusive foi porque que eu comprei essa câmera que eu tô usando agora. Porque na época, as entrevistas de residência, elas eram feitas... Você viajava, né? Então,
processo muito caro. Assim. Os americanos, eles viajavam o país todo, que aqui você aplica para o país inteiro, para os hospitais, e você viajava o país inteiro fazendo entrevista. Então, você fazia 10, 15 entrevistas, você ficava viajando por um período de 3 ou 4 meses para conhecer cada hospital, enfim. E aí, por causa do Covid, na verdade, foi uma coisa que para mim foi providencial, assim, porque era um processo extremamente caro, você ficar viajando, e cansativo. E aí mudaram, e até hoje é assim. As entrevistas de cardiologia também foram virtuais, que ficou virtual. Então, você meio que faz um vídeo. E aí, na época, você precisava de uma boa câmera, eu comprei essa câmera que eu estou usando agora. Sim. Então, eu, graças a Deus, fui fazer tudo por virtual, as minhas entrevistas. Legal. É claro que é em outra dimensão, ainda mais porque é em outro país, numa outra língua e em dólar, né? Mas fazendo um paralelo, quando eu fiz residência, eu fiz 10 provas de residência no Brasil. Então, eu viajei o Brasil inteiro. Nossa. Inteiro não digo, na verdade, porque eu fui Rio-São Paulo, mas vim para Ribeirão. Então, ia e voltava de Fortaleza, você falou que você morou em Fortaleza, eu sou de Fortaleza e eu moro lá de novo hoje em dia. E fiz prova no Rio Grande do Norte. Então, eu fiz 10 provas. É caro, um processo caro, porque cada hospital é uma taxa, cada Mas prova o que você hotel? faz é uma viagem, um hotel para ficar. Em São Paulo, eu fiquei ainda um mês. Na verdade, a gente ficou num flat, eu e a Laura. Então, é um processo caro mesmo. Depois tem quando você vai passando, daí tem as segundas fases e as entrevistas, que eram todas presenciais. E aí, como é que foi? Você aplicou para clínica médica, para internal medicine, na Clínica verdade, médica. né? Internal medicine. Então, eu tinha essa ilusão de que eu ia ser cirurgião cardíaco. Isso, E quando que ao acabou longo do essa? tempo, foi... Essa ilusão acabou, acho que por volta... Quando eu voltei do Canadá, eu decidi que eu ia ser hemodinamicista. Tá. E essa ilusão acabou mais recentemente. Mas eu tinha essa coisa que eu ia ser hemodinamicista, cardiopatia estrutural. E então, o caminho para isso é Internal Medicine, Cardiology Fellowship, que é o que eu tô fazendo agora. E aí depois Interventional Cardiology, que é 1 ano. E depois Structural Fellowship, então você faz mais 1 ano de hemodinâmica. Então é um treinamento de 7 anos. Isso eu vou só te interromper para explicar para quem tá ouvindo que nos Estados Unidos as residências da área básica são residency e as subespecialidades clínicas são fellowship. É um pouquinho diferente da forma como a gente faz aqui. E internal medicine são 2 ou 3 anos? Que são 3 anos. Não 3 me lembro anos. mais. 3 anos, 3 anos. Isso. Então, esse treinamento seria um total de 8 anos. Perfeito. Então, a residência é um pouquinho mais longa. Cirurgia geral, acho que são 5 anos. São bem mais longas as residências. E sim, então, clínica médica, cardiologia são 3 anos também. Hemodinâmica seria 1 ano e structural seria mais 1 ano. Então eu apliquei para internal medicine. E hoje você está terminando o fellowship de cardiology. Terminando não, tem mais 1 ano e meio ainda Tá. No meio. de cardiologia geral. Eu já tenho o próximo fellowship que eu vou fazer, que a gente pode falar mais também. E dessa... Não, pode falar? Pode falar. E dessa... Não, é só... E dessas 5 anos de prova para chegar na residência de internal medicine, você fez internato no Brasil ainda, né? Que você chegou a formar. Fiz internato no Brasil. Então aí tem mais como que foi essa transição? Ou agora chegou a vida real de ser residente ou interno no primeiro ano? Como que foi? Então tem mais em relação a esse internato, né? Então, meu internato começou no 5º ano. Então, 5º ano eu estava na 2017. Quando você decide que você... Existem, assim, várias coisas. Para você fazer a sua application, eu decidi que eu queria muito cedo. E eu sempre fui uma pessoa meio... xarope, no sentido de... Eu queria fazer o negócio perfeito, assim. Eu queria fazer o melhor que eu conseguisse, pro melhor lugar possível. E isso tem um caminho que você tem que fazer. Que como eu decidi que eu ia fazer no 2º ano, eu consegui me preparar para fazer esse caminho desde o começo, né? Então eu fiz, como eu disse para você, eu fiz o Step 1 no 3º ano. Não, no 4º ano, mas eu comecei a estudar no 3º ano. E o Step 2 CK eu fiz no
quinto para o sexto ano. Como eu sabia que eu queria fazer, como eu disse para você, no melhor lugar possível, eu sabia que para você aplicar para programas de clínica médica, os melhores programas, eles vão ter para receber estrangeiros, muitos recebem estrangeiros. Mas, como é natural, os americanos acabam tendo prioridade, porque, enfim, é o país deles e o sistema é construído para eles, né, para as faculdades de medicina deles. Então, eu sabia que, como estrangeiro, eu ia ter algumas barreiras, alguns hurdles que eu ia ter que cruzar e conseguir superar. E quando eu comecei a ler sobre os programas, o que era exigido, muitos exigiam um período de experiência clínica nos Estados Unidos, durante o internato. Então, grande parte dos programas exigiam, para você ser considerado, eles exigiam um mínimo de 2 a 3 meses de experiência clínica nos Estados Unidos. Experiência clínica ou um estágio? Um estágio, por exemplo. Estágio, tá. Estágio de internato. Então, é algo que tem que ser feito no seu último ano de faculdade de medicina. Tá. E tem umas particularidades em relação a isso, porque o que eu tô falando? Você precisa fazer isso no seu último ano de residência. Isso tem um custo. O seu último ano de internato. E nesses estágios, você vai conseguir as suas cartas de recomendação. Que nos Estados Unidos é uma coisa muito diferente em relação ao processo que a gente está acostumado no Brasil, em que o processo de residência não é uma lista, um edital, não existe edital, não existe nada disso. Você não tem uma lista de você tirou uma nota muito boa para você é um gênio, você vai... a vaga é sua. Ou a vaga vai rodar. Isso não existe. O processo é diferente. Então, nos Estados Unidos, como funciona? Você tem as suas notas, e aí você, juntamente a isso, você tem as suas cartas de recomendação, que são algo que, assim, que eles levam extremamente a sério. É muito importante. Então, alguém take the time, escreveu uma carta sobre você, o Matheus, ficou com a gente aqui 1 mês, ele é muito dedicado, e aí a carta não pode ser só falando assim, ele é muito bom, não. A carta tem que... Eles têm palavras códigos, então, por exemplo, o Matheus, he takes feedback very well. Ou o Matheus has shown a lot of growth. Isso quer dizer que o cara é um lixo, assim, entendeu? Eu achei que você ia estar arrasando, imagina. Não. Entendi. Não. That's terrible. Terrible. Então, o que eles querem ver, assim, o Matheus, ele chegava cedo, ele era o primeiro a chegar. O Matheus, os pacientes adoravam ele. Os pacientes que depois falavam com ele diziam que o Matheus explicava muito bem. O Matheus tinha esse caso específico, que o Matheus deu essa contribuição, que o Matheus deu essa explicação para a família, ele fez essa participação num family meeting, e foi uma participação muito valiosa, e assim, specific examples do que você fez, não é tipo... Não é uma carta genérica, né? Aparecer na sua carta genérica, que você... Uma carta curta, ou uma carta que, o Matheus, nossa, he showed a lot of growth. Terrible. You're done. Então... tem essas particularidades que você vai aprendendo sobre o sistema quando você vai entrando nele. E aí, como eu te disse, eu precisava dessa experiência clínica, essa é uma das coisas mais importantes para quem tem interesse de fazer. E isso, como você pode imaginar, você vai passar 3 meses nos Estados Unidos é uma coisa cara. E eu não tinha essa grana. Na época, assim, eu tive, na verdade, o que aconteceu, eu sempre conto essa história, quem me conhece sabe essa história, mas assim, eu fui mentorado do professor Medina do 3º ano até o final da faculdade. Então, acho que era segunda-feira ou terça-feira de manhã, às 7 da manhã, a gente estava lá, e era 7, 6 e meia, sei lá. Estava lá e a gente tinha uma apresentação, reunião, apresentava as coisas, e eu sempre ia a parte, apresentava e tal. E ao longo da graduação, ele me ajudou várias vezes. Eu precisava de dinheiro, de apoio para ir para o congresso. Eu fui para o congresso várias vezes. Mas, assim, várias vezes ao longo da graduação, eu tinha que ir viajar. Fui para Paris, fui para os Estados Unidos diversas vezes apresentar esses trabalhos. E aí essas pessoas me ajudaram. Então, o Major foi o professor Medina foi um deles, o Dr. Honório. O pessoal do Dante também me ajudou algumas vezes. E aí, quando chegou a hora, eu construí um projeto para essas pessoas que já me conheciam, já tinha passado no Step 1. Fui muito bem no Step 1.
assim, muito bem mesmo. Você foi a maior Isso, nota enfim, do Step 1, não foi? era uma nota bem alta, assim. Acho que até hoje, acho que ninguém nunca viu alguém mais alto no Brasil, pelo menos. Foi muito bem nesse Step 1 e isso abriu muitas portas, porque as pessoas viram o comprometimento que tinha ali envolvido. E aí eu cheguei para algumas pessoas e falei, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho esse projeto, que eu quero ficar 3 meses nos Estados Unidos, fazendo esse negócio de 1 mês. Eu preciso fazer isso agora, porque depois que eu me formar, você não consegue mais fazer, não da mesma forma. Você só consegue fazer como estudante. Para você encostar no paciente e ter experiência clínica, você consegue fazer como estudante. Depois de se formar, você consegue fazer o que eles chamam de observerships, que é que você faz um estágio observacional. Mas se você já é médico formado, você, em geral, não pode encostar em paciente, por motivos de liability e licença. Então, eu tinha que fazer naquele momento. E se eu não fizesse, isso ia ter um prejuízo para minha carreira, enfim, imenso, para o que eu queria fazer, pelo menos. Então, esses professores, na verdade, eles me deram o dinheiro, basicamente, e eles pagaram. Foi por volta assim, de R$50 mil na época que a gente conseguiu levantar. Imagina, em dólar. Hoje seria inviável, eu acho, talvez esse tempo todo, por causa do, enfim, o dólar como aumentou. Mas a gente conseguiu levantar esse dinheiro, eu prometi, eu vou pagar depois que eu me formar. E aí eu consegui ser aprovado, como eu tinha as notas, né, dos steps, eu consegui ser aprovado. Eu fiquei 1 mês no NIH Clinical Center, que é o hospital de pesquisa do NIH, o National Institutes of Health, aqui em Bethesda. Eu fiquei no serviço de cardiologia lá. Então eles rodam múltiplos ensaios clínicos, e aí quando o paciente, por exemplo, estão testando um checkpoint inhibitor agent, alguma coisa de câncer novo, e o paciente desenvolve uma miocardite, o serviço de cardiology vai lá e enfim, faz parte da interconsulta. Aí eu fiz 1 mês na Mayo Clinic, na parte de hospitalista, e fiquei 1 mês também no serviço de leucemia do Sloan Kettering. E na época, esses estágios eram os estágios que eram os mais baratos. Assim, primeiro, eram lugares excelentes, né? Lugares que são muito respeitados e reconhecidos. E eram os mais baratos, porque se você fosse, por exemplo, fazer um estágio em Yale, em Harvard, Brigham, qualquer coisa assim, eles cobravam, na época, eles cobravam por volta de $5 mil só de tuition, só para você ir fazer o estágio. Fora os custos que você ia ter com hospedagem, comida, etc., essa viagem. Então, só para fazer esse estágio, você ia ter que pagar isso. Então, para mim, era completamente inviável. Eu tinha que, enfim, eu paguei na Mayo Clinic uma coisa assim, $300, que é uma coisa muito mais viável. E aí deu certo. Eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos, 3 meses como estágio. 1 mês eu fiquei com uma observação com o Danny. O Danny estava trabalhando na University of Washington, fiquei na casa dele. E fiquei esse período. E por isso que eu caí de turma a segunda vez. Então, eu me formei com a turma 82. Ficaram sobrando um estágio de obstetrícia e ortopedia com luz, acho que foi uma coisa assim. E você não conseguiu aproveitar isso como no internato? Não, a universidade não aceitou isso como estágio. Eles aceitam como Não, eles aceitam. Você tem um estágio obrigatório. Foi uma coisa assim, muito legal. Olha, como eu disse pra vocês, acho que uma das coisas mais importantes assim, em todo esse caminho foi como eu tive pessoas ao longo desse caminho que me apoiaram e que me ajudaram e que entenderam o comprometimento e a seriedade que eu tinha em relação a esse projeto e que não foram um entrave, não foram um empecilho para o que eu queria fazer. Então, uma das pessoas que infelizmente faleceu foi o Dr. Aécio, que ele entendeu tudo o que eu queria fazer. E na época ele era coordenador do curso de medicina. E ele foi, e assim, teoricamente não existia esse mecanismo na escola para você parar o curso para fazer esses estágios. E tinha que ser uma coisa assim, o estágio ele não alinhava a data com a data do estágio eletivo. Então eu tive que convencer a minha turma de internato, primeiro eu tive que convencer a minha turma de internato a dar deixar que a gente fizesse uma ordem específica, que era por sorteio, mas aí eu pedi e assim, eles deixaram. Eu queria uma ordem específica do ano, todo o meu grupo aceitou isso. E aí eu pedi para o professor Aécio, olha, eu preciso trancar esse curso entre essa data e essa data,
E para eu poder ir, eu volto, eu me formo ano que vem, faço os 2 meses e me formo antes. Então, eles têm um regimento. Se você for olhar o meu histórico escolar da escola, tá escrito lá regimento especial, sei lá o que, que foi um mecanismo que a congregação tinha lá, que eles permitiram que eu fizesse esse período fora. Quando eu voltei, eu me formei. Eles me formaram antes, sim, em março, e aí em abril eu comecei a trabalhar. Para pagar tudo que eu tinha feito, Todos me os preparar custos para que isso. tinha. Todos os custos que eu havia tido e também me preparar, porque eu já sabia que eu vinha para os Estados Unidos isso foi em abril de 2019, eu já sabia que em janeiro de 2020 eu estaria me mudando para cá. Então, tinha, enfim, vários custos. Eu ia casar também, eu me casei em setembro, então eu precisava trabalhar. Então, no final, assim, tudo ocorreu da forma que precisava ter ocorrido. Conta um spoiler, que eu tô curiosa. Onde você fez internal medicine? Que a gente nem chegou lá e já estamos quase acabando o tempo. Eu fiz em Yale. Eu fiz em legal. New Haven, Yale New Haven Hospital. E agora eu faço cardiologia em Columbia. Aqui em Nova York. Brilhante. Muito bom. Eu acho que a gente tá nos finalmentes aqui do episódio, porque passa muito rápido. O papo do tá bom, justamente por isso passa rápido. Eu queria que você deixasse uma dica aí, Simonato, para quem tá ouvindo e gostaria de fazer esse processo. Aqui no Brasil, eu não sei se você tem essa dimensão, até porque nós somos de gerações diferentes, e eu não sei o quanto de contato você tem ainda com seus colegas que formaram com você. Mas o que a gente tem no Brasil hoje, existe um movimento muito grande no Brasil dos médicos procurarem ir para os Estados Unidos, assim, acho que emigrar de maneira geral, mas ir para os Estados Unidos. E é interessante que a gente tem visto isso nos médicos mais velhos. Então, os médicos da nossa geração, meu e da Raquel, têm feito muito esse movimento. Até alguns um pouco mais velhos que a gente têm feito esse movimento. Então, eu acho que a sua dica, talvez, até de como se organizar... porque você estava na faculdade, mas parte deles vai estar trabalhando, que no fim das contas não deixa de ser algo semelhante. Como se organizar para estudar, se tiver alguma dica para dar aí de como se preparar, embora a prova tenha tido as suas mudanças, eu acho que as dicas serão válidas, com certeza. Em relação a uma dica, né? Acho que a dica é bem... Acho que você tem que se entender basicamente o que você quer, assim. Então, no meu caso específico, eu tinha essa vontade de vir para cá e que minha família crescesse aqui, na América do Norte, por N motivos. Mas eu também tinha um comprometimento muito grande com minha excelência em formação médica. Então, eu queria não vir para cá só por vir para cá, porque se eu quisesse vir só por vir, eu poderia ter tomado diversos diferentes atalhos antes. Mas eu queria que eu tivesse, pelo menos no papel, eu não desse motivo para alguém falar, não vou pegar esse cara. Então, assim, eu tinha todo o trabalho de pesquisa que eu fiz por uma década. Eu fiz Research Fellowship aqui, por isso que eu vim em Nova York em 2020. Fiquei um ano meio como Research Fellow em Nova York, publicando. Eu tinha as notas, o melhor que eu consegui entregar em termos de nota, os estágios, o melhor que eu consegui entregar em termos de performance e os melhores lugares. Então, assim, eu tinha para mim muito claro, e tenho até hoje um comprometimento muito grande com a excelência de fazer o melhor possível, estar no melhor lugar possível e ser o melhor médico que eu posso ser. Então, isso para mim é muito importante. Assim, nos Estados Unidos tem uma infinidade de oportunidades. Se realmente é a terra da oportunidade, eu vejo como terra da oportunidade, nesse sentido, em outros também, mas para você se desenvolver como médico. Então, para mim, eu queria ir para o melhor lugar possível. Então, acho que ter esse entendimento do que você quer, das dificuldades que você vai passar, em termos de comprometer tempo. Assim, eu não tinha filhos na época, eu não tinha que sustentar a família. Então, acho que se você tem essas coisas, realmente, principalmente com precarização do trabalho médico, eu ouço que tem acontecido muito, isso acaba dificultando a sua vida. Se você não fez um estágio, por exemplo, durante a sua faculdade, se você decidiu que você queria ir para os Estados Unidos 4 anos depois de você se formar, assim, você vai ter que lidar com algumas barreiras a mais. E assim, você não tem como voltar no tempo, né? Ninguém tem como voltar no tempo. Então, se você quer realmente fazer isso, decida o quanto antes é sempre melhor.
E aí você vai ter que lidar com as dificuldades. Assim, eu tive, por exemplo, outras dificuldades que eu não tive. O dólar na época era 3, hoje é 5. Sim. Com um valor de plantão que é o mesmo, não mudou nada. Né? Assim, eu ganhava na UBS um valor que hoje deve ser talvez até menos. Eu fui médico de UBS também, eu trabalhei 1 ano na saúde, na atenção primária em São Paulo, que me ajudou a pagar a minha mudança para cá. Claro. Então, hoje, isso talvez de muitas formas seria inviabilizado. Mas, por outro lado, a prova é pass-fail, você não tem que vir para cá fazer em Atlanta. Sim. Então, assim, você tem que lidar basicamente com o que você tem, com as cartas que você tem. E ter consciência disso. E se você realmente está comprometido com isso, com esse plano, eu acho que vale muito a pena. Foi uma experiência incrível, assim, em termos de treinamento. Eu acho que como médico eu cresci muito, tanto em Yale como agora aqui em Colômbia. E ainda vou crescer mais, vou ficar aqui mais 1 ano e depois mais 2 anos e meio aqui, talvez mais 1 ano depois em outro lugar, é o plano. E, tentando sugar o máximo possível para tentar virar o melhor que eu conseguir, entendeu? Acho que esse para mim é o mais importante, o comprometimento. E eu acho que se você quer fazer isso, você tem esse comprometimento, essa vontade também, fica quieto, não fala pra ninguém e vai estudar, entendeu? Não fica postando no Instagram o que você vai fazer, vai deixar de fazer. Não, foca em realizar o seu projeto, demonstra o comprometimento com as pessoas e vai ter gente, assim, pelo menos na Escola Paulista, na Unifesp, teve muita gente que me apoiou. Então, acho que você tem que procurar também pessoas para te apoiarem e te mentorarem nesse caminho e, enfim, não perder muito tempo com um vendedor de sonho, mas ser realista e focado e fazer cada passo. Perfeito. Um dia de cada vez. Porque hoje o que mais tem na rede social é vendedor de sonho para qualquer sonho que você imaginar. Então, acho que... E a história do hard work, né? Você tem que estudar. É isso que você tem que fazer. E achei brilhante que você deixou um recado de que vamos estudar e, na verdade, se preparar para ser o melhor médico que você puder ser. Então, acho que esse também é um recado importante para os nossos ouvintes. No final, é o paciente, né? Isso. Você tá ali com o paciente, então você tem que dar o melhor pro seu paciente. É para isso que a gente faz esse trabalho, né? Então, isso é o principal. Perfeito, não tinha forma melhor de terminar, Sim. né? Com certeza. Simonata, muito obrigada de estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. Foi um prazer imenso conversar com você e conhecer essa parte da trajetória que eu não conhecia também. E se vocês ficarem até aqui, se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Obrigada, gente. Valeu.